Bom dia, professores, bom dia, diretores, equipe pedagógica. Eu sou a Aline, assessora pedagógica aqui de Bandeirantes, da Secretaria de Educação. Estou com a Suelise, que é a nossa secretária, cuida da parte de documentação. Então, hoje nós estamos fazendo esse vídeo porque surgiram bastante dúvidas com relação ao registro de conteúdos no LRCO, né? Nosso livro do Sistema de Registro de Classe. É uma coisa nova, né? Por isso surgem bastante dúvidas. Então, tem professores que preferem fazer aula geminada, tem professores que preferem não geminar e registrar aula por aula. Então, nós vamos fazer a demonstração das duas formas nesse vídeo, tá ok? Nós pegamos uma escola de exemplo só, tá, gente? Isso, pegamos uma escola de exemplo e uma grade, né, Suelise? Isso, uma grade. Nós vamos fazer ali terça-feira. Primeira e segunda de português, terceira e quarta de matemática. Então, imagina que hoje eu sou a professora e estou dando aula nessa escola e tenho essa grade aqui. Tenho 2 aulas de língua portuguesa e depois 2 de matemática. Como que eu vou registrar o conteúdo? Primeiro, não geminada, né? Isso. Nós vamos em frequência. Seleciona português. Bimestre. Ó, ali onde está um asterisco, estabelecimento, turma, tudo certinho, é obrigado por. Se não colocar, o sistema não vai para frente, tá? Aonde não tem, não precisa preencher nada. Incluir. A data da minha aula, hoje, dia 18. Não quero geminar a aula, então é o não. Listar alunos. Se algum faltou, a gente vai selecionar ali. Se ninguém faltou, também. Vamos imaginar que o segundo aluno aqui faltou, tá? Então, todos começam com presença. Vocês já sabem, já estão mexendo no sistema esse primeiro bimestre, né? Então, o segundo aluno faltou, vou colocar falta. Tá ali, primeira aula. Então, nós vamos registrar o conteúdo da primeira aula. Lembrando, gente, que às vezes alguns professores confundem e colocam assim, no registro de conteúdo, coloca bem resumido, eles colocam a unidade temática. Por exemplo, você vai trabalhar a língua portuguesa, a nossa aula de hoje. Aí coloca leitura e interpretação de texto, mas não especifica qual interpretação, que texto foi dado, né? De onde veio o texto, que conteúdos foram trabalhados a partir desse texto. Então, nós preparamos aqui uma aulinha. Como a gente não está fazendo geminada, eu não preciso especificar que é a primeira aula, porque já aparece aqui em cima, ó, primeira aula, tá? Então, eu não preciso especificar aqui no conteúdo. Então, eu trabalhei nesse dia a leitura do alfabeto, trabalhei uma contação de histórias. Que história foi contada? É importante colocar. Foi trabalhado contação de história. A história, o batalhão das letras, de Mário Quintana. Tá? Aí eu posso dar um enter, a continuação da minha aula, ainda dessa primeira aula. Eu contei a história, né? A gente primeiro leu o alfabeto com musicalização. Você pode até colocar aqui em cima, ó, com musicalização, de que forma que foi feita a leitura desse alfabeto. Depois foi feita a contação de história, e aí eu trabalhei com os alunos o traçado da família silábica. Qual família silábica eu trabalhei nessa aula? O B. Pronto, a minha aula está especificada certinho o que eu trabalhei. Não precisei ficar colocando muitas coisas. Eu trabalhei de que forma? Encaixa a aula. Pronto. Salvar. Mas eu tenho a segunda aula. Vou fazer o mesmo procedimento. Como não é geminada, eu tenho que registrar a segunda aula. Incluir a data, o não, Segundo faltou, tem que lembrar disso. Eu coloquei falta para esse aluno na primeira aula, eu vou seguir colocando falta para esse aluno na segunda, na terceira e na quarta aula. Salvar e incluir conteúdo. Segunda aula. Apareceu aqui.
Novamente, eu não estou fazendo geminada, eu não preciso colocar segunda porque já apareceu. Então, é a continuação da minha aula de português. Aí, nessa segunda aula, eu trabalhei leitura de palavras. De que forma? Aí, eu trabalhei o banco de palavras. Então, eu vou especificar aqui o banco de palavras, que foi o que eu trabalhei. Com a sílaba ou com a família silábica B. E trabalhei, eu posso dar Enter ou posso separar com ponto e vírgula, vai do professor. Trabalhei autoditado. Vou colocar maiúsculo, porque eu estou começando. Autoditado e recorte de palavras, como a gente está fazendo de forma remota, né? Pediu para a criança pesquisar lá em jornal, revista, material de casa, ou eu mandei algumas revistas velhas para casa da criança para recortar palavras com B. Registrei meu conteúdo da segunda aula. Tá, se eu tiver 3 aulas, vou fazer a mesma coisa, vou entrar na terceira. Se eu tiver a quarta, a mesma coisa para a quarta. Aí, só que na terça-feira a gente tem 2 de português e 2 de matemática. Então, a de matemática, a mesma coisa, gente. Não quero geminar. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na língua portuguesa, de uma a uma. Nós não vamos registrar a matemática aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? É só pra gente tirar a dúvida de como fazer geminada ou não geminada. Então, nós demonstramos agora a não geminada, né? Isso, agora a gente vai pra geminada. Vamos escolher lá. Vou ter que voltar, né? Não, frequência. Tá. A gente vai pegar o segundo, porque como a gente registrou o primeiro de exemplo, vamos pegar o segundo ano. O sistema já deixou gravado, então a gente vai pro segundo aqui para dar certo a gravação. Segundo bimestre. Essa é geminada, tá? Incluir. Tá, coloco a data. Eu tenho as 2 primeiras, então eu vou geminar as 2 primeiras. Voltando na grade. Lá. São essas 2 aulas que eu tô geminando agora. Isso. Vou colocar 2. Está aluno. A falta, quem tiver, quem não tiver. Se tiver, registra a falta. Isso. Salvar e incluir conteúdo. Olha lá, primeira e segunda aula geminada. Agora a gente vai para o conteúdo dessas aulas. Conteúdo. Então, gente, é importante o quê? Se você optou por fazer aula geminada, agora que vem a atenção. Especifique o que foi dado na primeira aula. Então, apesar da aula ser geminada e você registrar os 2 de uma vez só, é importante que você coloque o que foi dado na primeira aula e o que foi dado na segunda. Porque se você optar, eu quero registrar geminada, e você coloca lá só leitura e interpretação de texto. Então, assim, faltou no seu registro de conteúdo, né? Ficou vago. Então, na primeira aula, novamente, eu vou registrar o mesmo conteúdo porque nós estamos dando o mesmo exemplo. Leitura do alfabeto, com musicalização. Aí eu trabalhei, posso separar por ponto e vírgula. Contação de história. Que história foi contada? O Batalhão das Letras. De Mário Quintana. Trabalhei ainda nessa primeira aula o traçado da família silábica B. Silábica. Pronto, registrei minha primeira aula, mas a aula é geminada, eu ainda não posso salvar, porque eu ainda tenho que registrar a segunda aula que está aparecendo aqui. Então, segunda aula. Pode colocar só segunda ou segunda aula, tanto faz, né, Sueli? Ou 1, registrar 2, registrar. Isso, eu coloco. Mas tem que especificar 1, 2, 3, 4. Leitura de palavras com B. Aí eu trabalhei banco de palavras. A forma como registra, se está entre parênteses ou não, é a forma como você quer expressar, né? Banco de palavras e eu trabalhei pesquisa e recorte. Mas isso aí acaba sendo metodologia. Nada impede,
Se for para especificar melhor o que você trabalhou e você precisar colocar que foi um recorte, nada impede. Recorte de palavras com a letra B. Ou com a família silábica B, a forma como você quiser. Esse aqui é só exemplo, tá? Registrei a primeira e a segunda aula. Pode até separar assim, né? Pode. Olha lá, primeira e segunda aula estão registradas porque eu fiz geminada. Salvar. Tá. Aí eu tenho as duas de matemática. Vou fazer a mesma coisa, tá? Geminar as duas. Mas e se eu tenho 3 aulas de português? Eu quero geminar as 3. Então, eu vou no 3. E lá no conteúdo eu vou colocar primeira aula, segunda aula, terceira aula. Ah, mas eu tenho 4. Como que a gente faz? A gente coloca 2, registra lá, primeira e segunda, volto, coloco mais 2 e registro as outras 2. Acho que é isso, né? É. A gente espera que tenha ajudado, né, esse vídeo. Alguns professores têm essa dúvida, faço geminada ou não faço geminada. Então, fica a critério do professor. A gente só queria deixar claro que, se você optar por fazer a aula geminada, você precisa especificar os conteúdos de forma explícita, né? Não colocar o conteúdo de forma muito resumida. Então, se você optou por geminada, coloque primeira aula foi dado isso, isso e isso. Na segunda aula foi dado isso, isso e isso. Registra junto. Mais alguma dúvida para tirar? Não, só isso. Bom, qualquer dúvida estamos à disposição. Essa é a parte do conteúdo. Se tiver dúvida depois quanto à avaliação, Sim. a recuperação, Entre a gente em pode contato com a fazer gente. também depois, só avisar, tá? Ok, então. Obrigada, gente. Até mais.